Hoje eu vou apresentar para vocês essa C180 que está chegando para venda aqui conosco. Só que eu vou falar de um conceito maior, vamos ser um pouco mais completo, né, na nossa explicação sobre o carro e sobre o seu contexto no mercado. Todo mundo sabe, né, todo mundo já está cansado de ver a gente falando que blindagem hoje é necessário nas principais capitais. Então, tanto que o nosso público hoje migrou aí, a maior parte dos carros que a gente vende hoje na RB, que a gente comercializa, são blindados, os carros que a gente manda fazer blindagem, que a gente blinda do zero, e ao mesmo tempo isso acompanha uma grande dificuldade do mercado de comprar um blindado usado. Como é difícil comprar um blindado usado? Quando alguém faz um pacote de compra, para vocês terem ideia, conosco, né, a gente tem o nosso produto que é a caça de carros, a gente limita a 5 anos, que é a maior parte das garantias das blindagens. E aí muita gente pergunta, mas você faz isso porque a blindagem tem validade? Sim e não. Por que a gente fala isso? Porque um carro blindado demanda mais manutenções. Depois de um tempo com ele, tem possibilidade de máquina de vidro queimar, de porta desalinhar, de ter uma infiltração, de ter uma delaminação. Começam a ter riscos, né, de manutenções mais caras para se manter. Então a gente sabe que isso começa depois de um tempo e é justamente por isso que torna praticamente uma missão impossível comprar um carro blindado usado, né, com 7 anos, 8 anos, 10 anos de uso. E aí, a gente nesse pacote de compra não busca, mas o nosso pacote de venda de vez em quando nos surpreende com alguns carros que nos procuram, com carros que vêm até nós para ser vendidos. E é o caso dessa C180. Ela é 2013, ela é 1213 sendo mais precisamente, um ano complexo para a plataforma W204. Por quê? Nesse ano, a gente tem duas motorizações, 1.8 e 1.6. A 1.8 eu não trabalho de jeito nenhum. Não só por conta dos problemas dos comandos, que mesmo sendo caro de arrumar até hoje, né? Tem gente que vai falar para você que custa baratinho arrumar, mas não custa. Fazendo direito custa caro arrumar os comandos. Você tem uma série de incompatibilidade de sensores, módulos, diferente dessa daqui. Esse carro aqui, ele tem um motor M274 DE16. O que significa isso? Ele é onde estreia o motor 1.6 da Mercedes, né, turbo, um carro de 156 cavalos, que a Mercedes usou essa plataforma desse motor desde lá de 2011 até os tempos atuais. A gente foi deixar de ter esses 1.6 aqui muito recentemente, né, 2022, 2023. Então é um motor de grande volume, equipou C, A, GLA, CLA. Então é um motor que tem grande volume. E é um motor que se mostrou se envelhecer muito bem. Um motor extremamente parrudo, resistente, com baixo índice de quebra, com baixa frescura com combustível. Então é um motor que a gente olha e fala assim, esse acertaram a mão. Né? A gente tem alguns motores no mercado que a gente fala assim, esse é bom, esse acertaram. Então esse é o caso desse carro, né? Então esse carro está equipado com um motor certo que a gente indica, que é um 1.6 extremamente resistente, gostoso, macio de andar, silencioso, sem vibração, né? É um carro que é um motor que transmite muita confiabilidade para a gente, acoplado a uma transmissão 7G-Tronic. O que isso significa? É uma transmissão própria da Mercedes-Benz, que tem 7 marchas, né? O 7 é justamente sobre isso, que é a plataforma de transmissão usada da C até a SL e em vários anos diferentes, variando entre 7 e 9 marchas. Então esse câmbio não é o mesmo de uma SL63, mas a gente está falando que a plataforma desse câmbio, a robustez desse câmbio foi criada aqui, até antes dela. Sabe quantos históricos a gente tem de falha desse conjunto mecânico, motor e câmbio? Nenhum. Sabe quantas vezes a gente atendeu um carro desse vindo para a nossa oficina de guincho? Nenhuma vez. Então assim, isso aqui é um carro que a gente elogia muito a mecânica. Diferente das plataformas A, CLA, GLA, que possuía a tração dianteira e um câmbio de dupla embreagem para caber transversalmente, e tinha um histórico de falha muito grande, esse daqui a gente fica imune, a gente fica livre de problemas. Então é um carro que envelhece muito bem. Isso é muito importante quando você vai decidir ter um carro usado, principalmente premium. Complementando um pouquinho disso que eu falei já, aproveitando, esse carro aqui é tração traseira, então a gente tem 156 cavalos num motor 1.6 turbo extremamente resistente, um câmbio de 7 marchas, 7G-Tronic desenvolvido pela própria Mercedes, livre de histórico de problema, acoplado a uma tração traseira, tá? Então,
entusiastas, apesar desse ter um carro com acerto, vamos dizer assim, macio ao rodar, não sentiram uma marcha trocar e tudo mais, é um carro que tem suspensão individual de alumínio, é um carro que tem tração traseira, é um carro que aponta demais em curva, né? Quem nunca viu esses carros esterçando a roda no máximo e vê ela com um grande ângulo? Isso é mérito da suspensão, né? Isso não é problema, isso é mérito, é quando você faz uma suspensão bem feita, o carro tem essa angulação quando ele esterça no máximo. Então a gente tem aqui, acoplado a tudo isso, né? A gente fala de comprar um carro blindado, usado, a gente tem as complicações de um blindado, que eu falei, como delaminação, infiltração e tudo mais. Essa unidade em específico, ela é cuidada por nós já há um bom tempo, né? E esse carro já passou por uma grande revisão de blindagem, inclusive nós fizemos troca de vidro. Esse carro tinha delaminação num vidro traseiro, tudo mais, mas uma vigia. Teve também aqui no para-brisa, ele teve delaminação. Esse carro tem blindagem BSS, né, com vidro steel glass, e a gente fez a troca desses vidros. Então a gente não fez reparo do vidro, a gente não fez autoclave do vidro, a gente trocou o vidro. Nosso cliente era muito exigente com blindagem e falou assim, eu quero vidro novo. Então a gente colocou o vidro novo aqui no para-brisa, colocamos o vidro novo no restante do carro, fizemos manutenção em parte de vidro elétrico, maçaneta, infiltrações, desmontamos tudo dentro da nossa blindadora parceira e o carro já teve essa revisão inteiramente feita. Outro ponto interessante é a parte da mecânica. Esse carro também é acompanhado por nós na nossa oficina e esse carro fez os principais problemas crônicos. A gente fala que é um carro extremamente robusto, mas o tempo passa. E o tempo passa para esses carros e aparece aonde? No sistema de arrefecimento. O reservatório, a bomba d'água, costuma aparecer problemas de vazamento nesses pontos. Esse carro já teve tudo atualizado antes de dar problema. Nosso cliente falou assim, Renato, me manda a lista do que esse carro mais dá problema. Pode fazer. Então esse carro já foi feito isso, foi feito revisão desse ano. Esse carro tá com freio dentro da medida, os pneus todos continentais dentro da medida e o mais legal, 50 mil quilômetros. Hoje, se a gente vai para o mercado desses carros aqui, é extremamente difícil você encontrar, olha o tanto de complexidade que eu coloquei, um blindado bom, né, depois de um tempo, um carro premium bom e que esteja inteiro. Hoje, infelizmente, o que a gente vê, a gente até brinca, a gente chama de fubá, né? Porque as Mercedes, BMWs com 10, 11 anos, 12 anos de vida chegam aqui e os donos muitas vezes não tiveram capacidade financeira de manter o carro como deveria. Então os carros chegam destruídos, cheios de pendências, cheios de falhas, de anomalias e tudo mais. Esse não. Então a gente tem um carro íntegro revisado, a gente tem uma blindagem íntegra revisada, blindagem boa de primeira linha, nível 3A, a gente tem o interior desse carro, está em um estado absurdo de conservação, silêncio a bordo, então assim, a gente tem o barulhinho de acabamento? Tem, blindado tem. Se você está procurando um blindado usado, você vai ouvir algum barulhinho aqui na coluninha, um negocinho aqui na porta. Infelizmente, quando a gente blinda um carro 0 km, a gente já ouve esse tipo de barulho. Então esse carro não foge à regra, né? Então a gente tem esses detalhes, mas aqui vocês têm um carro premium, gostoso de dirigir, extremamente confiável, com blindagem boa, abaixo dos 100 mil reais. Hoje, se alguém me perguntasse assim, vamos fechar um pacote de compra, busca para mim um carro desse, eu não sou louco de ir atrás de um carro desse, porque eu sei que eu vou tomar prejuízo procurando e não vou achar. Isso é real. Quem segue a gente, quem contrata a gente, sabe que a gente sempre falou isso e isso é uma realidade do mercado. Então encontrar algo neste nível é totalmente absurdo. Muita gente vai me perguntar assim, e vistoria, passou? Sim, esse carro foi aprovado na nossa vistoria 360, ele tem sim repintura, tá? E essa repintura quem fez fomos nós mesmos. Esse carro teve, sem ser com o dono atual, mas um antes, que também era nosso cliente, ele teve uma pegadinha, ele deu uma ré e encostou a tampa traseira, a gente teve que fazer a pintura da tampa traseira, a gente aproveitou e fez os para-choques, né? Tinha raladinho, tinha alguma coisa assim, então a gente fez os para-choques, fez a tampa traseira e ele também tem um paralama traseiro, que foi raspado e a gente também fez. Então, o carro tem sim repintura, mas nunca foi batido, estrutura está intacta, tudo perfeito. Quem tiver interesse em conhecer esse carro, em andar com a gente, conhecer tudo mais, saber o histórico dele, a gente vai fornecer toda a vistoria que a gente fez e o carro fica disponível com a gente aqui na RB, na Vila Romana, para visita, tá bom? É isso aí.